Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sua casa. Queridos, é mais um privilégio poder estar trazendo uma palavra para que venha edificar o seu coração e os nossos corações como igreja. O tema da nossa palavra de hoje é: por que os discípulos pediram explicações a Jesus? No livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 36, acontece um desfecho onde Jesus havia ministrado várias parábolas nesse capítulo 13. E no verso 36 diz o seguinte: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram aos pés dele seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Então veja que eles não entenderam algumas parábolas, e em especial essa parábola do joio e do trigo. Jesus então começa a explicar sobre essas situações. Nós estamos vivendo dias onde nós também temos pedido algumas explicações ao Senhor. E algumas vezes nós não obtivemos respostas, outras Ele também nos dá as respostas. Então eu gostaria que você ficasse com aí o seu caderno, a sua caneta, para que você pudesse anotar, porque nós vamos falar sobre vários versículos hoje, para que a gente possa entender essa situação dos discípulos pediram explicação a Jesus. Então veja que lá em Eclesiastes 3, no verso 11, diz assim: tudo fez formoso e em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso é para entendermos que algumas respostas nós nunca vamos obter, mesmo que a gente venha buscar o Senhor. E eu quero te dizer que nós estamos vivendo esses dias. Nós temos pedido resposta, muitas respostas do Senhor por toda essa situação que nós estamos vivendo, essa pandemia que tem aterrorizado a humanidade. E às vezes a gente faz algumas perguntas e essas perguntas ficam no ar. Mas em Eclesiastes diz que Deus fez tudo formoso. Tudo. Mas Ele colocou no coração do homem o mundo. E nem sempre nós vamos entender algumas coisas que o Senhor tem para nós. Ele quer revelar algumas coisas lá na eternidade, aonde um dia eu e você vamos estar. Então, eu gostaria de que você ficasse bastante atento, anotasse bastante, porque vamos ler vários versículos para que a gente chegue no final e ter uma explicação ou até uma ideia dessa situação de perguntar ao Senhor. Olha o que diz João no capítulo 17, do verso 14 a 18. Jesus aqui já dizendo: dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei no mundo. Então veja que aqui Jesus ele começa a mostrar algumas coisas para que a gente comece a entender. Porque algumas perguntas não vão ser respondidas, mas algo nós temos com certeza: a sua palavra, porque é a verdade. E através dessa verdade nós conseguimos descobrir, nós conseguimos entender algumas perguntas que muitas das vezes nós fazemos. Eu tenho me perguntado e tenho perguntado muito ao Senhor algumas coisas nesses dias em que nós estamos vivendo. Mas uma coisa é certa: tempos virão aonde muitos vão crescer, enquanto muitos vão se esfriar. Porque não estão buscando, porque não estão perguntando, porque não estão atentos. E nós vamos ver, diante dessa situação, dessas colocações dos seus discípulos, muitas coisas que serão reveladas aqui. Uma delas nós já temos. Jesus disse que nos deu a palavra que foi enviada pelo seu Pai. E essa palavra é a verdade. Então, diante de todas as circunstâncias, a verdade
que você tem hoje na sua casa, tenha certeza, é o caminho, é a direção para que eu e você possamos passar por toda essa situação. O Bruno mandou um vídeo para a gente assistir, e eu assisti aquele vídeo com muita dedicação. E o que eu percebi, queridos, é que durante todo o tempo, a igreja sempre foi perseguida. Não existe nenhum momento da história da igreja que ela não fosse perseguida. Mas o que eu acho interessante é que todas as vezes que a perseguição chegava de uma maneira com mais veemência, a igreja crescia. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que você comece a meditar sobre isso. O mundo espiritual pode até estar se alegrando por mim e por você não estarmos indo ali à igreja, no templo, mas eu quero te dizer que o Senhor nos deu condição de ter uma igreja em cada casa. Então você veja que nós temos ali todos os domingos aproximadamente 80 pessoas. E dessas 80 pessoas, o Senhor transformou cada um em uma igreja na sua casa. Então você veja que houve uma multiplicação. E isso é bom. Então essas perguntas que a gente às vezes faz, o Senhor começa a nos dar as respostas. E olha o que diz Romanos 12:2. E aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nós percebemos que há um conformismo. E em Romanos 12:2 diz assim: não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, queridos, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo de reclusão, nós não podemos nos conformar. Nós precisamos estar atentos, porque aí nós vamos experimentar verdadeiramente como é boa, como é agradável e como é perfeita a vontade de Deus. Veja que no nosso meio não houve nenhuma situação ainda desagradável. Sabe por quê? Porque o Senhor guarda aqueles que são dele. Então fique atento, não se conforme. Ore, busque. Nós estamos numa campanha de oração. Lendo e meditando no Salmo 91, à meia-noite, ao meio-dia e às 15 horas. E o que a gente percebe é que tem muita gente acomodada. Pessoas que fazem parte da igreja, pessoas que fazem parte, às vezes, até da liderança, não estão atentos a esse movimento, queridos. Nós precisamos fazer perguntas a Deus e precisamos que Ele nos responda. E como é que Ele vai nos responder? Nós vamos ver aqui na palavra. Em João 8, 47 e 48, ali há uma situação onde Jesus está mostrando ao povo, ali aos judeus, aos saduceus, a sua missão. E no verso 47 e 48 diz assim, ó, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não são de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos, eles falando entre si, não dizemos bem que é um samaritano e que tem demônio? Sabe, Jesus estava dando uma explanação da sua vinda, da sua missão aqui na terra. Mas aquele povo não conseguia ouvir, eles não conseguiam entender, assim como os seus discípulos não entenderam aquela parábola do joio e do trigo. Queridos, e tem algo terrível nessa parábola. O joio, enquanto não dá o seu fruto, é muito parecido com o trigo. Então nós precisamos estar atentos. É muito perigoso se parecer com aquilo que é verdadeiro. O joio, enquanto não lança a sua semente, não se consegue discernir quem é joio e quem é trigo, porque a folha é igual, o caule é igual, a coloração é igual. Então veja que o tempo é um tempo muito longo.
germina, cresce, floresce, até a flor parece com a flor do trigo, mas a sua semente é diferente. É muito perigoso se parecer com o original. Precisamos ser cristãos autênticos, verdadeiros. Nós não podemos parecer, nós precisamos ser. Hoje nós vemos o mundo com muitas coisas parecidas com cristãos, mas que não são cristãos. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Lá à frente, no capítulo 9 do livro de João, no verso 31, nesse capítulo 9 acontece algo fantástico. Deus, aqui Jesus, na forma de Deus aqui na terra, ele cura um jovem de nascença da sua cegueira. Nasceu cego. E naquele tempo era costume do povo acreditar que a miséria, a cegueira, as deficiências físicas, tudo era um proveniente de pecados. E Jesus cura esse rapaz e manda ele ir até o tanque de Siloé se lavar. Porque eu fiquei intrigado com essa história. Jesus faz lodo com terra e põe nos olhos daquele homem. Aí eu imaginei, poxa, mas terra, uma pessoa com um grão de terra quando cai no nosso olho, a gente fica apavorado, é uma situação complicada. Jesus faz e manda ele ir ao tanque de Siloé e se lavar. E ele se lava e ele começa a enxergar. Então aí, ele chega até os seus, e olha que coisa espetacular. O pessoal da sua rua, seus amigos, começam a questionar se é ele mesmo. Eles não conseguem discernir o verdadeiro. Então eles começam a questionar, será que é ele mesmo? Não era aquele que vivia pedindo? Não era aquele cego? A ponto deles levarem esse homem aos chefes da sinagoga. E ali aquele homem é interrogado, é questionado, é perguntado muitas vezes, vai, volta, e sempre, quem te curou, você realmente era cego, a ponto de chamar os seus pais para confirmarem, olha, realmente ele é cego, era cego de nascença, mas agora está enxergando. E quem fez isso? Jesus. E aí eles começam a questionar, porque era um dia de sábado, mas a questão aqui não é o dia, a questão aqui é o milagre. Então, ele diz para os chefes, quando começam a apertar ele de uma maneira que ele diz, olha, eu te falo com franqueza, eu não sei como ele fez isso, mas uma coisa é certa, nós sabemos, olha o que ele diz, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Então ele disse, olha, eu não quero nem saber. Sabe, uma coisa é certa, e nós cremos nisso aqui, que Deus não ouve pecador. Então se aquele homem, ele orou por mim, e ele me curou, ele tocou em mim, e ele me curou, uma coisa é certa, Deus ouve esse homem. Então você veja que aqui ele quebra todos os chefes da sinagoga a ponto deles expulsarem ele. Porque ele disse, olha, não me perguntem mais, uma coisa é certa, Deus não ouve pecador. Então se ele orou, se ele me tocou e eu fui curado, uma coisa é certa, ele não tem pecado. A pergunta que eu faço essa noite, os discípulos perguntaram a Jesus sobre uma parábola. O que nós temos perguntado a ele? Qual é a nossa dúvida? Aonde está embasada a nossa fé? Nós temos perguntado alguma coisa e não temos resposta, ou nós temos perguntado aquilo que nós queremos ouvir? Eu tenho perguntado aquilo que eu não tenho entendido. Porque eu sei que aquilo que eu pergunto, que eu quero ouvir, a resposta nem sempre vai ser da maneira que eu quero. Então, cuidado que o Senhor pode responder aquilo que você quer ouvir,
mas não da maneira que você gostaria. Aquele homem, ele recebeu um milagre espetacular. Então Jesus veio para mostrar que nem o pai dele, nem ele tinham pecado. Mas aquela situação era para que a glória de Deus fosse manifesta através daquela situação. Não importa a maneira que você esteja vivendo. Não importa a cegueira que você esteja vivendo. Se o Senhor te tocar, se você pedir a Ele, eu tenho convicção de que Ele abrirá os seus olhos. Queridos, abram os olhos. Igreja do Senhor, não fique alheia, não fique conformada com isso que nós estamos vivendo. Tem muita gente tirando férias. Não foi para isso que o governo nos colocou recluso. Nós precisamos aproveitar esse tempo. É um tempo especialíssimo, onde nós podemos estar aproveitando para estar buscando no Senhor aquilo que nós precisamos entender. A palavra do Senhor diz em Salmos 119, 12, algo também maravilhoso. Bendito és tu, Senhor. E aqui eu quero trazer essa palavra para você. Salmo 119, 12. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Nós precisamos aprender do Senhor. Nós precisamos aprender dele para que a gente venha entender tudo o que está se passando, tudo o que ele fez por mim e por você, tudo o que ele está fazendo e tudo o que ele fará. Bendito és tu, Senhor. Ensina-nos os teus estatutos. Será que nós estamos aprendendo de Deus? Será que nós estamos buscando conhecimento nos seus estatutos? Nós temos aqui o Estatuto do Senhor para mim e para você, um manual onde nós precisamos nos alimentar todos os dias. Olha o que diz Salmo 119, 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos e faz-me entender os teus caminhos e os teus preceitos, para que eu venha falar das tuas maravilhas. Eu não preciso mais, queridos, pedir a Deus entendimento, porque o que Ele já me deu e Ele te deu, já existe uma diferença muito grande. Então você já conhece os caminhos do Senhor, os seus preceitos. Então agora nós precisamos falar das suas maravilhas, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele tem nos guardado. Ele tem colocado as suas asas para que nós venhamos a nos abrigar. Ele tem nos sustentado nas suas mãos para que nós não venhamos tropeçar com o nosso pé em alguma pedra. Ele diz que nós vamos pisar leões, serpentes, e não vão nos fazer mal algum. E ele diz que, pelo fato de conhecermos o nome dele, quando nós clamarmos, ele vai nos ouvir. Isso é fantástico. Nós sabemos que a nossa vida ela é cíclica. É uns ciclos. Os dias maus, eles vêm. Para mim e para você, um dia ele chega. Esses dias que nós estamos vivendo enclausurados, muitos têm achado que são dias maus. Eu quero dizer para vocês que, para mim, não tem sido nada mal. Tem sido dias de refrigério, dias de compartilhar
com a minha casa algumas coisas. Dias de limpar as prateleiras, dias de esvaziar a nossa despensa, que muitas vezes anda cheia de entulho. Nós fazemos questão de estar em família orando. O Salmo 91, meditando, orando, pedindo a Deus sabedoria para a nossa nação, para os nossos governantes, pedindo misericórdia para o mundo, para que Deus venha abrir os olhos desses que estão cegos. Mas entenda, Jesus, ele já foi. E ele nos deixou com essa condição e essa capacidade de abrir os olhos dos cegos. Muitas das vezes nós olhamos para algumas situações e a gente fala assim, cara, mas a cegueira é muito grande. Então cabe a mim e a você a responsabilidade de abrir os olhos daqueles que estão cegos. Mas quem pecou? Nem eles, nem os pais deles. Muitas das vezes, eu tenho convicção de que o Senhor nos dá a oportunidade de abrir os olhos dos cegos para que a sua glória se manifeste através dessas pessoas. Seja ousado nesses dias. Escolha alguém para você orar nesses dias. Tem irmãos passando necessidade não só física na igreja, mas espiritual também. A nossa irmã Michele passando agora por uma situação, nós precisamos estar imbuídos de amor, de misericórdia e graça para com os nossos. Eu tenho orado por ela, por a mãe dela, pela família dela, pela família da mãe dela. E você também pode. Muitas das vezes, a sua oração faz com que os olhos das pessoas se abram. Mas depende do seu querer. Depende de você não se conformar. Os discípulos pediram explicações. Eles não estavam conformados com aquela história. O que Deus está dizendo nessa noite, não se conforme. 2 Coríntios 4, do verso 17 ao verso 18, diz assim, porque a nossa leve, olha o que a palavra de Deus diz, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Queridos, isso aqui me encheu de alegria, me encheu de esperança, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Não entendo nós das coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? As que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então essa aflição que nós estamos passando, ela é momentânea. E eu volto a repetir, essa situação nos colocou dentro de casa, ou seja, prendeu o nosso corpo físico, mas a nossa boca e a nossa alma nunca. E a palavra me garante porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. E nós precisamos não estar atentos às coisas que nós vemos, mas às coisas que nós não vemos. Porque as que nós vemos são passageiras, mas a que nós não vemos, essa é eterna. É essa que nós queremos, é essa que nós precisamos. É essa que eu e você vamos buscar. Porque nós sabemos que essa tribulação, essa leve tribulação, ela é passageira. A palavra de Deus nos garante que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu gostaria que você se atentasse para esses detalhes e eu encerro essa palavra dessa noite dizendo, lá em 1 Pedro
4,14. Se pelo nome de Cristo você for, aqui diz assim, vituperados, se você for chacoteado, se você for questionado, sabe, se você for maltratado, diz assim, bem-aventurado sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a nós, é glorificado. Então veja que os nossos irmãos hoje, eu não sei se essa fonte ela é verdadeira, mas o que se passa hoje aí nas redes sociais é que a China proibiu os cultos online. Eu ouvi hoje, não sei também se essa fonte ela é verdadeira, mas se ele já proibiu o culto online, o que eu vou dizer aqui é fichinha perto disso, que já está sendo proibida a venda de Bíblias na China. Então veja que se nós estamos passando por essas situações, e se é pelo nome de Cristo que nós somos vituperados, escandalizados, chacoteados, eu quero te dizer algo. O Espírito do Senhor repousa sobre você. O Senhor possa trazer no seu coração, através dessa palavra, se você depois quiser, porque são muitos versos, são muitos versículos, eu disponho versículo a versículo, capítulo a capítulo, para que você possa depois analisar, estudar. O Lucas fez uma live do que se está pedindo a fazer aí esses dias, impressionante, sobre aquele homem que era cego de nascença. Um garoto jovem, mas um garoto que está atento. Então, através de uma pessoa como Lucas, como um menino daquele, o Senhor dá força no meu coração, o Senhor me dá prazer em acreditar, porque é um jovem que já tem um conhecimento, uma profundidade que muitos gostariam de ter. Eu não estou menosprezando os demais, não é nenhum demérito saber pouco, mas é não parar de buscar conhecimento. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, que o Senhor possa estar abençoando a nossa casa, que o Senhor possa estar abençoando a igreja. Nesse momento eu quero orar com você e dizer para você, não se desespere. Muitas das vezes nós olhamos para os montes e perguntamos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. E eu quero orar com você nesse momento, para encerrar. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez para bendizer Teu nome e dizer que Tu é um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra. Pai, como Teus filhos, nós queremos Te perguntar algumas coisas e necessitamos porque somos falhos. E sei que muitas não serão respondidas. Mas, Senhor, uma coisa é certa, aqueles que Te buscam, aqueles que Te conhecem, aqueles que têm fugido do pecado, aqueles que têm buscado santidade, eu tenho convicção de que o Senhor responde. Responda, Senhor, a Tua igreja, responde os Teus filhos. Deus, que esse mal, ele venha, sabe, sair da nossa nação. Que todo esse transtorno causado, esse medo, ele desapareça no nome de Jesus. A igreja tem orado e eu tenho convicção de que em poucos dias nós estaremos congregando juntos para glorificar o nome do Senhor. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre a tua casa. Que as bênçãos do Senhor encha a tua casa, encha o teu coração, para que você possa estar fortalecido no Senhor. Que o Senhor te guarde, que te proteja. No nome de Jesus. Um grande abraço para você.